Entenda como os traumas emocionais afetam sua vida. O trauma emocional, muitas vezes, é um tema difícil de discutir e é um tema também que muitas pessoas não conhecem. A partir do momento que você percebe que você tem um trauma, você consegue chegar à cura. Existem vários tipos de trauma. E por que eu estou falando sobre trauma? Prazer, eu sou Franciele Siciliotti e eu sou autista e eu já tive, na verdade, eu já lidei com trauma. Já tive trauma, e por isso que eu resolvi abordar esse assunto nesse vídeo, porque talvez eu possa ajudar você que está me assistindo a lidar com o trauma e se curar do trauma. O trauma é algo que acontece com milhões de pessoas, e muitas das vezes o trauma começa na infância, às vezes começa quando você é criança, e muitas das vezes o culpado de você ter trauma, muitas vezes é os pais. Por quê? Os pais. Porque às vezes os pais têm um comportamento que às vezes até sem perceber coloca algum trauma na criança. Por isso que é muito importante a fase criança. A fase criança é uma das mais importantes. Você tem que tomar muito cuidado como você trata uma criança, como você trata o seu filho, porque muitas das vezes o modo como você trata pode gerar algum trauma. Eu sei que às vezes as pessoas podem pensar, tem gente que pode pensar, mas quem nunca teve um trauma pode pensar, isso aí é bobagem, as pessoas hoje em dia estão muito mimizentas, mas não, os traumas existem e afetam muito a vida diária da pessoa que tem um trauma. A pessoa que tem trauma afeta seu desempenho no trabalho, afeta seu desempenho nos estudos, afeta praticamente a sua vida diária. A pessoa fica sem vontade de fazer as coisas, fica se sentindo cansado, cansada. Então, o trauma é uma doença, praticamente, a pessoa fica doente e é algo que precisa ser tratado, precisa ser tratado por um profissional que pode lhe ajudar. É importante buscar a ajuda de um profissional, de um psicólogo ou de um neuropsicólogo, para você, e também de um psiquiatra, para você conseguir tratar o seu trauma. Mas é importante também você conhecer de onde surgiu o seu trauma, qual é o ponto-chave do seu trauma, por que que eu estou com esse trauma, o que me gerou esse trauma. E às vezes, muitas das vezes, o seu trauma não surge na fase criança, às vezes surge também você adulto, por você estar se relacionando com alguma pessoa tóxica, alguma pessoa que lhe faz mal no relacionamento, uma pessoa que esteja tirando a sua energia. A partir do momento que sua energia é tirada, é sugada, você se sente fadigado, você se sente aprisionado, então você começa a ter traumas sutilmente, às vezes até sem você perceber, você está caindo no buraco de um trauma, e o trauma é horrível, existem vários tipos de trauma. Vou falar alguns dos traumas, vou falar alguns dos sintomas que eu senti quando eu já tive trauma, e começou já na fase praticamente, na fase adulta, começou na fase adulta praticamente. Por quê? Porque eu estava lidando com algo tóxico, com pessoa tóxica que estava tirando a minha energia, com momentos tóxicos, e isso fez com que eu tivesse aquela síndrome de querer sempre agradar, aquela síndrome de agradar. E eu, como autista, é pior ainda, porque eu sou uma pessoa sensível. Eu sou sensível, eu me afeto, porque eu quero estar, eu não gosto de sentir que a pessoa, por exemplo, a pessoa não gosta de mim. Eu fico muito mal com isso. Então, e eu sentir que eu estou sendo sugada é pior ainda, porque eu, como autista, eu já me sinto sugada só de estar, às vezes, tentando se relacionar socialmente com as pessoas. Eu fico com vontade, às vezes, de me isolar para eu me recuperar socialmente. E isso acontece com frequência comigo. Então, se eu estou num relacionamento que está me deixando doente, com trauma, então é pior ainda para mim, como autista, lidar com isso. E como que eu lidei com isso? A única forma de você lidar com traumas é você buscar ajuda médica. Eu busquei ajuda quando eu percebi que eu estava doente. E como é que eu abri os olhos? Foi difícil abrir os olhos, eu estava cega.
cega, literalmente cega. Eu não sabia que eu estava com trauma. A primeira coisa numa pessoa que está com trauma é não saber que está com trauma. Então, para você descobrir que está com trauma, às vezes, muitas das vezes, a outra pessoa que você conhece, que gosta de você, tem que te avisar isso. E eu fui avisada pela minha mãe, pela vizinha, que é a minha amiga também. Me avisaram que eu não estava bem, que eu precisava de ajuda, que eu não estava me importando comigo mesmo. Você perde até o seu amor próprio, você perde o amor próprio por você. Você quer tanto agradar, 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 que você perde o seu amor próprio e começa a viver por outra pessoa. E isso é péssimo para a sua vida, isso é péssimo, porque você está doente, e até você reconhecer que está doente, para você abrir o olho, tem que ter outra pessoa para te ajudar, às vezes abrir o olho e reconhecer, você está doente. E como é que eu vou fazer para sair dessa? Bom, como é que eu fiz para sair dessa? Eu tive que me afastar do que estava me... Na verdade, nem fui eu que me afastei, foi assim, ocorreu o afastamento, sem até eu querer mesmo, e isso foi bom para mim porque eu consegui me libertar, eu consegui me curar. Quando ocorreu esse afastamento, eu consegui me curar, eu consegui voltar a ser eu mesmo, a Franciele, que não é de agradar ninguém, eu não gosto de agradar ninguém, voltei ao normal, a Franciele não gosta de agradar ninguém, porque eu acho que esse lance de agradar faz mal. É tanto que eu vejo que alguém está querendo agradar, eu já falo, ó, isso não é bom você querer agradar alguém, porque isso faz mal para a saúde. Você tem antes pensar em você mesmo, isso não é ser egoísta, isso é ser justo. Você, antes de fazer alguma coisa, alguém te pedir um favor, você tem que pensar, será que esse favor que essa pessoa está pedindo está ao meu alcance? Será que eu posso fazer esse favor para essa pessoa? E será que esse favor não vai me prejudicar? A partir do momento que não te prejudica e você pode fazer aquele favor, você faz. Mas você fazer um favor se sacrificando, se prejudicando, aí você já não, você está sem amor próprio já por você mesmo. É um exemplo que eu estou dando, porque existem vários tipos de situações que pode ocorrer para você perceber isso. Então, o primeiro passo para você se livrar de um trauma é você reconhecer que você tem um trauma. O segundo passo é você buscar ajuda, ajuda profissional para você conseguir livrar desse trauma. E o outro passo também que é importante é você se afastar daquilo que está lhe fazendo mal. Também é um passo importante para você conseguir se curar desse trauma. Então, trauma, muitas pessoas têm trauma e às vezes muitas pessoas não sabem que tem trauma. Isso é normal. Por isso que é importante você ir. Eu sei que eu não gosto de ir no psicólogo, eu já fui no psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra, eu tenho até consulta do psiquiatra marcada para segunda-feira agora, porque meus remédios estão acabando. E eu vou porque eu preciso, porque senão a depressão pega, a ansiedade. Depois que você tem depressão, você tem que sempre estar fazendo aquela manutenção para ela não voltar. É fato, porque senão você não consegue fazer nada no seu dia a dia. Você estraga seu dia, você se sente sempre cansada. E é assim que eu fico, eu me sinto exausta, cansada, aí não consigo fazer nada. Então o remédio é importante para mim. Claro que eu tenho medo de viciar nesses remédios que eu estou tomando, mas eu acredito que esses remédios não viciam. Graças a eu tenho até perguntar isso pro psiquiatra, se esse remédio que eu estou tomando vicia ou não, mas fato é, cuide da sua saúde. A saúde mental também é importante, muito importante. Às vezes as pessoas ligam só para a saúde física, mas a saúde mental é muito importante também. É questão, para você ter uma qualidade de vida, você precisa que a sua saúde mental esteja importante. Ame a si mesmo, que a partir do momento que você ama a si mesmo, você consegue amar outras pessoas também. Você está pronto para dar amor para outras pessoas, mas primeiro você tem que se amar primeiro. Eu estou falando isso por experiência própria. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, você que está com trauma. E se você quer alguma recomendação de pessoas que me ajudaram nesse processo, pode entrar em contato comigo, que eu passo. Só falar no chat, eu preciso de ajuda.
eu entro em contato, passo o contato das pessoas que me ajudaram, e se você tem alguma dúvida, você pode perguntar também nos comentários. Eu espero que, de verdade, que eu tenha ajudado, se você que está me assistindo está passando por isso, e pode contar comigo que eu ajudo sem problema nenhum, tá? De graça mesmo, sem cobrar nada, eu ajudo, porque eu já passei por isso, eu sei como é horrível, principalmente essa questão de querer agradar, isso é horrível também, Deus me livre de passar por isso de novo. Então, se gostou do vídeo, deixa o like, por favor, que ajuda eu a continuar gerando conteúdo, também me fortalece e me incentiva também a continuar gravando. Fiquem com Deus e até a próxima.